A paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula, trabalhando a apostila 6, a matéria é angelologia. Nós vamos então iniciar hoje o conteúdo de angelologia. Na introdução da nossa apostila, nós temos o seguinte texto. Existem alguns temas do campo religioso que são comuns entre diversas correntes religiosas. Entre as tais, certamente está a existência de seres angelicais. O que pode e acontece nesse universo de múltiplas crenças, na existência e papel exercido por esses seres espirituais, denominado por muitos como anjos, é quanto às origens, funções e poderes que eles possuem. Portanto, contrário do que possam imaginar alguns cristãos, a crença na existência desses seres celestes não se restringe ao judaísmo e cristianismo. A questão crucial e central não é se os anjos existem ou não, mas qual o seu papel dentro, segundo os ensinos bíblicos cristãos. Qual é a fundamentação que justifica a sua existência? Angelologia é a parte da teologia que estuda os anjos e a sua missão, a partir de uma perspectiva bíblica cristã, cujas bases são os escritos vétero e neotestamentários. Suas aparições, manifestações e obras são objeto de estudo nessa disciplina. Os anjos estão sujeitos ao governo divino e o importante papel que têm desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores da referência especial e de um estudo especial, pois na falta desse estudo, heresias são ensinadas e colocadas como verdade absoluta. Dessa forma, estaremos nos ocupando em estudar a partir do presente estudo sobre os anjos, que segundo a Bíblia é ministro da providência de Deus, conforme Hebreus 1:4. Bem, passemos então ao estudo dos anjos. Nos definições. Vamos lá. Definição. Do grego angelos, mensageiro, enviado, e logia, estudo ou tratado, ou ensino. Tá? Aí nós teremos angelologia. Parte da teologia sistemática que se dedica à doutrina dos seres angélicos, inclui-se nessa doutrina não somente o estudo da origem, função e classificação e caráter dos anjos eleitos, mas também a gênese e o destino final dos que se rebelam contra a ordem estabelecida pelo Todo-Poderoso, referindo-se, é claro, ao diabo e aos seus anjos. Anjos. Anjos do hebraico malak e do grego angelus, mensageiro. Em ambas as línguas, esta palavra pode ser usada tanto para referir-se aos mensageiros celestiais como aos humanos. Para fazer tal distinção, Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, utilizou-se do termo nuntio para nominar os mensageiros meramente humanos. O anjo é um ser celestial, criado antes do homem e dotado de poderes especiais, cuja função é, em primeiro lugar, enaltecer o nome do Todo-Poderoso e, em seguida, trabalhar em prol dos que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Descreve-o a Bíblia como um ser obediente, santo e sempre presto a lutar pela igreja. Em algumas passagens são chamados de filhos de Deus. Eles apresentam-se visível e humanamente aos homens. Em muitas dessas aparições, os agentes celestiais não são reconhecidos, como tal ressalta o autor na Epístola aos Hebreus. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos, segundo Hebreus 13:1. As angelofanias, do grego ângelos, mensageiro, enviado, e fania, manifestação angélica. Este termo destina a forma pela qual os anjos apresentam. As angelofanias continuam a ocorrer em nossos dias,
pois os anjos foram constituídos exatamente para zelar pelo bem-estar daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os relatos que o confirmam são abundantes. Agradecemos ao amoroso Pai pelos consolos que encontramos nessa passagem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor provavelmente refere-se ao exército celestial de anjos. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia seus anjos para proteger e salvar seus santos de todo mal físico e espiritual. Essa promessa de intervenção divina pertence somente aos que, na verdade, temem a Deus. Os anjos são seres etimologicamente mensageiros de Deus, familiarizados com ele face a face, e por isso mesmo permanecem a uma ordem de ser superior ao homem. Certamente trata-se de uma criatura, mas também de um espírito que é santo e não corrompido em sua essência geral. Embora seja dotado de livre-arbítrio, não está isento às tentações e do pecado. Existem muitas indicações sobre uma queda angélica sob a liderança de Satanás, mas seus efeitos pertencem estritamente ao terreno da demonologia. Sobre esse assunto trataremos com maiores detalhes mais à frente. Sua existência, a existência dos anjos. Ao nosso redor há um mundo de espíritos, muito mais populoso e de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Espíritos bons e maus dirigem os passos em nosso meio. Passam de um lugar para outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos que não se pode distinguir. Eles habitam espaço ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em nos fazer mal. Os escritores inspirados da Sagrada Escritura fazem-nos descobrir uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos ser tanto consolados como advertidos. As mitologias de quase todas as nações antigas falam de tais seres. A mitologia babilônica pintava os anjos como deuses que transmitiam mensagens aos deuses, dos deuses aos homens. A mitologia grega e romana tinha seus gênios, semideuses, faunos, ninfas, naides que visitavam a terra. Hesíodo, depois Homero, um dos escritores gregos mais antigos, escreveu: milhões de criaturas espirituais andavam pela terra. No Egito e nas nações orientais, acreditava-se em tais criaturas sobre-humanas e invisíveis. Essa crença é quase universal. As mitologias são ecos débeis e distorcidos de um conhecimento primevo comum possuído pela raça humana. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos são mencionados com destaque. Os anjos são mencionados cerca de 275 vezes em toda a Bíblia e é ensinado em 34 livros da Bíblia. Esperamos confiadamente que o assunto seja de significado incalculável para descortinar uma visão desse mundo invisível, tanto no sentido de confortar como admoestar. Encontramos na Bíblia a expressão Senhor dos Exércitos, porque a ele pertence o comando de todo o exército angelical, conhecido como principado, potestade, autoridade, potência, poder, domínio, honra e magnificência. Os anjos são vistos por toda a história sagrada. Suas atividades no céu e sobre a terra no passado são registradas em ambos os testamentos, como também suas futuras manifestações são profeticamente reveladas. Firmada pelo ensino do Antigo Testamento, temos aí alguns exemplos bíblicos que o aluno precisa pesquisar a Bíblia. Firmada pelo ensino do Novo Testamento, mais alguns textos bíblicos. Entre as várias vezes em que encontramos no Antigo Testamento a expressão filhos de Deus, constam as do livro de Jó, 1:6, 2:1, 38:7, que se referem exclusivamente a esses seres sobrenaturais angelicais.
Portanto, a existência dos anjos é claramente demonstrada pelo ensino tanto do Antigo como do Novo Testamento. A natureza dos anjos. Em sua natureza, os anjos são criaturas, isto é, seres criados. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvem o Senhor, o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Salmo 148, versículo 2. Vamos lá. Os anjos foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não sabemos, ou seja, não conhecemos a época exata de sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, já existiam, havia muito tempo, e que a rebelião daqueles sob a direção de Satanás já se havia registrado, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criaturas, recusam a adoração, e ao homem, por sua parte, é proibido adorá-los. Nas belas palavras com as quais Jeová respondeu a Jó no meio do redemoinho, encontramos uma indicação quanto ao tempo em que os anjos vieram à existência. Quando Deus, conversando com Jó, fala: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Que Jeová se refere aqui à criação está perfeitamente claro. Portanto, já existiam os anjos quando Deus lançou os fundamentos da terra, quando ele criou no princípio, e ao contemplarem as maravilhas de sua criação, clamaram eles de júbilo. B. Espírito. Os anjos são descritos como espíritos porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade, movimentam-se com uma velocidade inacreditável sem usar meios naturais. Apesar de serem genuinamente espíritos, têm poder de assumir a forma de corpo humano a fim de se tornar visível sua presença aos sentidos do homem. C. Imortais. Em Lucas 20, do 34 ao 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como anjos, no sentido de que não podem mais morrer. D. Os anjos são numerosos. As Escrituras nos ensinam que a quantidade de anjos existentes é muito grande. Milhares de milhares os servia e milhões de milhões. Daniel 7:10. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como o Senhor dos Exércitos, em Lucas 2:13. Os anjos são sem sexo, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São como os anjos no céu, Mateus 22:30. Os anjos não caídos no céu nem se casam, nem são dados em casamento. As Escrituras, em parte alguma, ensinam que os anjos sejam seres assexuados. Existem, porém, o ensino que se conclui das Escrituras com base em Daniel 8, 16, 17, Lucas 1, 2 e 29, em Apocalipse 12, 7. Não há sexo na ordem angélica e que há o sexo masculino. Essa conclusão se baseia no fato do uso dos pronomes de gênero masculino. Os nomes dos anjos são poucos e limitados nas Escrituras, mas os que são dados parecem ser nomes masculinos. Notem-se os seguintes: Gabriel, Miguel, Satanás, Abaddon, Apolion. As Escrituras, no entanto, ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. F. Os anjos são seres pessoais. Para mudar o aspecto desse caso, foi o que o seu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Segundo Samuel 12:20. Aos anjos são atribuídas características pessoais, inteligência, dotados de vontade e de atividades. G. Os anjos são seres velozes. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus dizendo em Mateus 26:53. A fim de
nos dá alguma ideia da rapidez de seus movimentos, os escritores sagrados apresentam os anjos como possuidores de asas, a voar em suas tarefas a fim de executarem as ordens do Todo-Poderoso. Em formas de expressões não precisam ser compreendidas literalmente, pois o voo por meio de asas pertence aos seres materiais e temos visto que são seres espirituais. Entre todas as criaturas que estão dentro dos limites da nossa visão, aquelas que possuem as asas exemplificam as dotadas de maior velocidade. A atividade angélica, por conseguinte, é ensinada de maneira bastante viva pela linguagem empregada. Deve haver, contudo, base e razão para o emprego dessa linguagem figurada. E isso se encontra na velocidade dos movimentos dos anjos. Aqui, novamente, falha a nossa concepção, pois visto que somente o movimento físico cai no círculo do nosso conhecimento. Não podemos dizer qual a natureza do movimento pelo qual um espírito se locomove de um lugar para outro, a transição de uma localidade para outra, mas quem pode explicá-la? Então, somente sabemos que deve ser um movimento inexplicavelmente rápido. O pensamento que deve ser destacado em Mateus 26:53 é que tanto anjos, cuja residência supostamente era no céu, podiam instantaneamente aparecer em defesa de seu Senhor. Sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosa. Encerramos página 77, entramos na página 78, quanto à classificação dos anjos. Quanto à sua classificação, visto como a ordem ocupa o primeiro lugar no céu, e é de esperar que os anjos estejam classificados segundo seu poder e atividade. Tal hierarquia é implicada em 1 Pedro 3,12, 1,16 e 3,10. Anjo do Senhor. É necessário fazer menção especial ao anjo do Senhor. Às vezes o anjo do Senhor, um anjo incomparável que aparece no Antigo e no Novo Testamento. 1. Seu primeiro aparecimento foi a Agar, no deserto. Outros aparecimentos incluíram pessoas como Abraão, Jacó, Moisés, todos os israelitas durante o Êxodo e mais tarde em Boquim, Balaão, Josué, onde o príncipe do exército do Senhor é mais provavelmente o anjo do Senhor. Em Gideão, Davi, Daniel e José. 2. O anjo do Senhor realizou várias tarefas semelhantes às dos anjos em geral. Às vezes, simplesmente trazia mensagens do Senhor ao seu povo. Noutras ocasiões, Deus enviava o seu anjo para suprir as necessidades dos seus, para protegê-los do perigo, ocasionalmente destruir os seus inimigos. Quanto ao próprio povo de Deus, rebelava-se e pecava grandemente, esse anjo podia ser usado para destruí-lo. 3. A identidade do anjo do Senhor tem sido debatida especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirige às pessoas. Note os seguintes fatos. Em Juízes 2:1, o anjo do Senhor diz: do Egito eu vos fiz subir, e eu disse: eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. O grifo dos pronomes foi acrescentado. Comparada esta mensagem com outras que descreveram o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor, o Deus do concerto dos israelitas. Foi ele quem jurou a Abraão, Isaque e Jacó que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Ele jurou que esse concerto seria eterno. Ele tirou os israelitas do Egito. Ele os levou à terra prometida. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, se postou-se e o adorou-se. Prostrou-se e o adorou. Essa atitude tem levado muitos a crer que esse anjo era uma manifestação do próprio Senhor Deus. Do contrário, o anjo teria proibido Josué de adorá-lo. E se, ainda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente disse em linguagem bem clara: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. 4.
porque o anjo do Senhor está estreitamente identificado com o próprio Senhor, e porque ele apareceu em forma humana, alguns consideram que era uma aparição de Cristo eterno, segundo a segunda pessoa da Trindade, antes de nascer da Virgem Maria. Teofania do grego, de manifestação divina. Manifestação da divindade em figura humana. Tem por objetivo ministrar as revelações do Supremo Ser. Nós encerramos na página 78, prosseguimos no próximo vídeo. Estudem até esse ponto, façam as recapitulações para estarem preparados para a prova. Deus abençoe e boa aula.